Coeficiente de viscosidade de um líquido. Atividade laboratorial 1.5. Relatório realizado com base em experiências laboratoriais realizadas por Duarte Nuno Violante Antunes, João Pedro Gonçalves Ferreira, Rita Conde Ribeiro Oliveira. Objetivo do trabalho: obter, experimentalmente, o coeficiente de viscosidade do líquido. Material utilizado: proveta alta, proveta pequena, glicerina, esferas de rolamentos com 5 diâmetros diferentes, craveira, vidros de relógio, régua, cronómetro digital, balança, funil de vidro, termômetro, marcador, pinça. O conceito de viscosidade não existe somente para os líquidos, mas também para os gases, visto que ambos são fluidos. Os fluidos são materiais capazes de escoar, ou seja, de fluir através de uma abertura no recipiente onde estão contidos, estando o coeficiente de viscosidade relacionado com essa capacidade de fluir. A lei de Arquimedes define que qualquer corpo mergulhado total ou parcialmente num fluido sofre, por parte deste, uma impulsão vertical, com sentido de baixo para cima e de intensidade igual ao valor do peso do volume de fluido deslocado pelo corpo, pelo que impulso é igual ao produto da massa com a gravidade. Para além desta força, quando um corpo se desloca através de um fluido, este exerce no corpo uma força contrária ao movimento e, deste modo, força de resistência ao movimento. Quando um corpo pequeno se desloca num fluido com velocidade baixa, a força de resistência ao movimento varia proporcionalmente com a velocidade e tem sentido oposto a esta, tendo-se, assim, força de resistência de movimento, igual ao simétrico da constante que depende das dimensões do corpo com produto do coeficiente de viscosidade do fluido. Como para uma esfera de raio R, o módulo da força de resistência ao movimento, considerando que a velocidade é baixa, é dado por força resistente, é igual a 6π vezes o raio vezes o coeficiente de viscosidade do fluido vezes a velocidade. Quando se abandona uma pequena esfera à superfície de um fluido, vão atuar sobre ela o peso, a impulsão e a força de resistência exercida pelo fluido durante a queda da esfera. O módulo da impulsão é inferior ao módulo do peso da esfera, pelo que a esfera acelera na descida. Assim como a aceleração, existe o aumento da velocidade que resulta no aumento do módulo da força de resistência ao movimento. Se, em dado momento, a resultante das três forças que atuam na esfera se anular, a primeira lei de Newton enuncia que o movimento passa a ser uniforme, ou o corpo permanece em repouso, o que não se aplica neste caso. Logo, a esfera passa a mover-se com uma velocidade constante, designada por velocidade terminal. Assim, sendo o volume da esfera dado por 4 a dividir por 3 vezes π, raio ao cubo, tem-se a seguinte fórmula. Deste modo, calculando previamente os valores da densidade da esfera, tal como do fluido e através do declive do gráfico de progressão linear da velocidade em função do quadrado do raio da esfera, é possível obter o coeficiente de viscosidade. Esta lei estabelece relações entre o módulo do peso e da impulsão para 3 situações distintas. Situação A: o corpo afunda-se. Pressão maior que o impulso. Situação B: o corpo flutua no interior do fluido. Pressão igual ao impulso. Situação C: o corpo sobe. Pressão menor que o impulso durante a subida. Este é o gráfico da velocidade terminal em função do raio da esfera ao quadrado. Concluindo, como o coeficiente de viscosidade é muito perto de zero, a glicerina flui com facilidade, sendo a força de resistência ao movimento desprezável e, deste modo, o módulo da impulsão e da força gravítica praticamente equivalentes. Contudo, para uma temperatura de 20 graus Celsius, o coeficiente de viscosidade da glicerina é de 1,41. Assim, o resultado obtido encontra-se muito afastado do esperado. Isto pode significar erros experimentais, assim como o facto de a glicerina não ser pura. Para uma maior fiabilidade poderiam ter-se realizado mais ensaios e algo que pode ter prejudicado os valores é o facto de as bolas serem de diferentes materiais. Assim, o valor da densidade da esfera utilizado é meramente o valor médio da densidade dos diferentes materiais constituintes das 5 esferas utilizadas. De seguida apresentamos um pequeno vídeo da experiência.